Olá, esse é mais um episódio de Saúde Mental, um assunto para todas as pessoas. Eu sou Silvia Molinar, gerente executiva do Instituto Cactus, e hoje estou aqui com a Mari G. Mari, que é produtora, criadora de conteúdo, palestrante, comunicadora, fundadora do Mari G Produções, que é uma agência de talentos. Não sei se eu falei tudo, mas queria te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande falar de comunidade LGBT, falar de saúde mental, que é um assunto que me toca pessoalmente e coletivamente também entre os meus. Então, é um prazer enorme estar aqui. E só faltou uma coisa que é novidade, vou aproveitar para fazer o marketing aqui, que Claro. agora eu sou podcaster. Ah, é? Sim, Muito eu bom. acabei de lançar um podcast na semana passada que se chama Ela é Tão Galera, e que a gente vai falar de questões. São devaneios meus, vou trazer convidados também para conversar, mas é uma coisa bem assim, uma amiga sua conversando com você num ambiente descontraído em que eu vou falando minhas brisas, assim, que são muitas, meus divertidamares, que eu chamo, eles ficam muito loucos, assim, então é um espaço onde eu vou soltando isso e o pessoal vai se identificando. Então, se quiser seguir, eu não tô pedindo, eu tô implorando. Muito bom. Eu vou ser uma das primeiras a seguir, Por hein? favor, já tem 2 episódios no ar, hein? Ah, ótimo. Vamos lá. A gente é a comunidade do Cactus aqui, que também está em crescimento, está em formação. Mari, eu falei bastante coisa, mas eu queria pedir para você, como você se define? E o que te Hum, trouxe até aqui? Conta um pouco dessa história, por favor. tá. Nossa, como você se define, né? Estou fazendo o exercício de tentar não me apresentar na base do trabalho, o que é uma coisa desafiadora, Foi só né? como eu comecei. Então, não, mas é porque é desafiador no nosso mundo capitalista, pensando em produtividade, em trabalhos que nos validam. É muito difícil não começar. Então, eu vou fazer esse exercício aqui com você. Depois eu te convido a fazer também. Acho Ah, que pode ser legal. combinado. A topa o desafio? Topo. Então tá. Bom, vamos lá. Mari G. Eu tenho 35 anos, sou uma mulher branca, cisgênera, bissexual. Hoje eu vivo com a minha namorada, a gente mora juntas, a gente tá juntas há 4 anos e meio. Eu sou sagitariana, com ascendente em gêmeos, acho essa informação muito relevante. Gosto muito de macarronada, é meu prato preferido. Eu comeria todos os dias macarronada. Gosto muito de água, de piscina, gosto de nadar, gosto de estar na natureza. A gente estava até Ah, que comentando isso, delícia. né? Sobre a importância de a gente estar perto da natureza. E água, para mim, é onde eu me encontro. Fico horas ali até ficar bem enrugada e fico sozinha Ih, mesmo. somos duas. Já achei Ai, um ponto em comum. fico sozinha ali, ó, horas ali na água, inventando histórias, pensando na natureza, adoro. E sou umbandista também. Gosto de falar que estou umbandista, porque não gosto, né, estou exercitando também essa coisa da não definição eterna das coisas, para não dar esse peso para as coisas. Mas estou aprendendo demais com a espiritualidade, com a Umbanda. E esse interesse pelas questões de feminismo, de saúde mental, vieram com o meu amadurecimento enquanto pessoa mesmo. Eu estudei num colégio particular, classe média de São Paulo, fiz faculdade na USP. Na USP foi onde eu acho que eu abri mais meus horizontes para o diferente, porque lá convivi com muita gente diferente de mim, diferente do meu background, assim, né? Do que eu tinha de referência de amigos, de famílias e tudo mais. Então a USP me abriu muitos horizontes. E aí, desde então, aí comecei a fazer análise, né, pessoal, comecei a fazer análise junguiana, me apaixonei totalmente pela terapia, pela análise junguiana. E aí fiz um curso, uma especialização, digamos assim, de psicanálise junguiana também. Estudei durante 1 ano e meio. Não terminei esse curso, mas quero voltar a estudar psicanálise. Agora com uma outra visão, talvez com outros vieses da análise freudiana, lacaniana. Hoje já vejo outras linhas de interesse também. Quis fazer faculdade de psicologia, mas assim, durou 2 meses, porque a segunda graduação, galera, quando já tá com É uns mais trintão, difícil, é complicado, né? é. Então, eu fiquei 3 meses na faculdade de psicologia. Na hora que veio coisa de. Acho que um pouco pela formalidade, Sim. né? Pela essa questão de estudar para prova, não Ai, sei. Esse é sim. pelo menos é o que me às vezes faz pensar duas vezes. Eu adoro estudar também. Também. Tem muitos temas de interesse, já aproveitando aí Sim, o desafio, o vai. desafio. Um dos meus maiores interesses é o ser humano, Sim, o meu também. e acho que isso me trouxe um pouco para o Cactus. Eu vim de um background diferente também, mercado financeiro há muitos anos, mas no final da minha trajetória, eu só queria ler livro, estudar, ouvir podcast de coisas que falavam sobre pessoas, Sim. das formas diferentes de pensar.
de quão profundo a gente pode ser, de como a nossa mente se Nossa, relaciona com as coisas que a gente viveu, né? E sim. como as coisas. Aí, entrando um pouco nessa questão da psicanálise, eu também faço análise há muito tempo, de como tudo que veio de trás e a nossa história, né? Foi aquilo que eu te perguntei, qual que é a sua história? É uma parte muito intrínseca do que a gente é hoje. Não tem como falar, ok, isso daqui ficou, ou eu Uhum. vivi isso e não vou fazer nada com isso, né? A gente ressignifica algumas coisas, eu acho, mas não dá simplesmente pra esquecer, Não, né? tudo faz parte do que a gente é, né? É o que eu penso, é um acúmulo de coisas, é um acúmulo de vivências. Então tem a Mariana que estudou no colégio, depois tem a que foi para a faculdade e viu todo um novo mundo na USP, aí teve a que foi para trabalhar em empresas de grande porte, indústria, e nem sei o que eu fui fazer lá. Fiquei 1 ano fazendo estágio numa grande empresa de uma indústria química, aí eu fiquei, nossa, que lugar careta, cara. Então, mas eu acho que tem até uma descoberta do que você não quer, né? Sim, muito importante experimentar para saber o que você não gosta também, né. E aí eu tive também muita sorte, eu acredito nas relações também, né, falando do ser humano, que eu também sou apaixonada pelo ser humano, pela complexidade do ser humano e pelas histórias também, sou totalmente apaixonada por isso. E eu tive uma chefe nessa empresa careta, que ela veio de agência de Uhum. publicidade, e ela olhou para mim e falou: "Não tem a menor condição, não vou te efetivar aqui porque vai ser ruim para mim e para você". Então eu vou te indicar em agências, de repente acho que vai ser mais legal. E foi ela que me ajudou a ir para o mercado de agências, e lá eu também experimentei, fiquei como atendimento um tempo, de agência publicitária, depois fui ser criação, porque aí o que eu acho legal, se você, que nem você falou, ir experimentando. E eu sempre tive interesse por criação, por criatividade, eu gosto muito de escrever, de ler, e naturalmente eu fui ali me enfiando ali na parte de criação, e até que um dia o diretor de criação percebeu o meu interesse e falou: "Você quer mudar para a área de criação?" Aí eu falei: "Sim". E aí ele começou a me passar uns trabalhos de redação publicitária, e aí eu fiquei um tempo como redatora, fui trabalhar com eventos, enfim, foi um acúmulo de coisas que, né, como você perguntou, me trouxe até aqui, me trouxe até a área de produções, e que fez com que a empresa nascesse, mas ela não nasceu do tamanho que ela tá, e nem nasceu com esse propósito, foi algo que foi se formando com o tempo. Eu comecei agenciando drag queens exclusivamente. Uhum. Comecei trabalhando com as drag queens, e abri agência para isso, né, abri o CNPJ para isso. E disso as coisas foram se transformando até virar uma agência de palestrantes, focados em diversidade e inclusão. Só pessoas que vivem na pele e falam sobre, assuntos e pilares da diversidade e da inclusão. Então tudo isso foi esse monte de experimentações que foi trilhando, foi assim, trazendo o caminho e fechando agora nesse. Também não sei, na verdade, o que mais vai surgir daqui? Tô super aberta para saber, para viver. No mês de junho, que é o mês do orgulho, a gente fala muito eh, sobre as questões de inclusão, de diversidade. São meses importantes para a gente trazer à luz e falar mais sobre os temas. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem um exemplo do Janeiro Branco, fala de prevenção e promoção, tem o Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. Mas como é que a gente faz para que a gente não deixe essa pauta tão focada num só mês, né? Como é que a gente fala de forma constante e leve para que isso realmente permeie todo o dia a dia, a vida das pessoas, das questões da comunidade LGBTQIA+. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né, a pergunta Ixi, então fui bem é a no pergunta cerne. de milhões, porque é o que nós da comunidade nos perguntamos também. Esse é o nosso grande desafio, enquanto indivíduos, enquanto organizações, enquanto empresas, no meu caso, né, enquanto a Mari de Produções também tem esse esforço constante, os coletivos, né, tem a Casa que é uma instituição que promove acolhimento de pessoas LGBTQIA+, em estado de vulnerabilidade, e Uhum. faz diversas ações de não só acolhimento, como treinamentos, palestras, todo tipo de acolhimento psicológico, financeiro, acesso à renda e tal. E a Casa é uma instituição que sempre discute, sempre traz à tona esse ponto, que é muito legal o junho, né, que é o mês do orgulho LGBT. Em maio a gente tem o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, no dia 17 de maio. Em agosto tem o Dia da Visibilidade Lésbica e tantos outros, né, durante o ano. E a Casa é uma instituição que sempre traz à tona essa pergunta: "Tá, e o resto do ano, como vocês acham que a gente sobrevive?", É. né, porque é uma instituição que depende de doações,
públicas e privadas, de pessoa física, pessoa jurídica, e depende de muito apoio popular também, e que em junho recebe, às vezes, uma grande quantia ou, né, doações, e depois é meio que esquecida. É, bom, como é que eu acho que a gente pode fazer para manter esse assunto vivo? É ir fazendo isso que a gente está fazendo aqui o ano inteiro, basicamente, né? Eu acho que é lembrando que as pessoas não são uma coisa só, que a saúde Sim, mental faz parte do nosso eu subjetivo durante o ano inteiro e que o sofrimento também, sim, né? E que, assim, sim, a gente precisa usar os meses de orgulho, os meses de visibilidade, as datas, né, comemorativas, as datas de celebração para colocar mais força nesse assunto, mas aproveitar essas datas para fazer essa provocação e o resto do uhum, ano como fica. E por enquanto, assim, a única maneira que eu vejo é nós nos posicionando e dando voz ao nosso assunto, porque a verdade é que não cai no nosso colo. E sim, aqui falando enquanto pessoa LGBT e agente de pessoa, né, produtora, empresária de palestrantes LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência, enfim. O que a gente percebe é que não cai do colo, não dá pra gente esperar que o outro traga pra gente essa importância no assunto, sim, infelizmente, né? Porque quando a gente fica vulnerável esperando que o outro dê essa autorização, ela não vem. sim. Inclusive, aproveito para dizer, né, que esse ano a gente sentiu já, todo mundo sentiu uma retração nos investimentos da iniciativa privada na causa LGBT. Então, muito menos patrocínios, muito menos campanhas publicitárias, muito menos contratação de palestras. Houve um recuo. Parece que o Ixi, assunto saiu de moda. E é uma uhum, coisa muito triste. Só que uhum. também é um alerta para gente de que não dá para ficar dependendo do mercado ou do interesse de terceiros nas nossas pautas. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é se manter. Nós temos que nos fortalecer em rede Sim, para demandar os nossos espaços e demandar essa ocupação e que as nossas histórias sejam ouvidas, que as nossas demandas sejam ouvidas. Vai depender de nós, né? Eu gosto bastante de falar da frase assim, né? Que tem aquele clichê que é os incomodados que se mudem. Infelizmente, quando a gente trata de pautas sociais e de grupos minorizados, e eu falo isso também nas minhas palestras sobre equidade de gênero, uhum, a gente tem que falar os incomodados que mudem. sim. Porque, Entendi. infelizmente, depende de nós. Porque quem não está incomodado dificilmente vai mudar sem uma demanda. Para quem está no conforto, para quem está numa posição de poder, numa posição de tranquilidade, não vai Mas, sozinho naturalmente mudar. mas você acha que quem não faz parte da comunidade também não tem um papel importante nessa mudança? Como que a gente ajuda? Como que Uhum. a gente também leva esse olhar para frente? Como é que a gente melhora? O que você está falando é do papel do aliado, né? Então, sim, é fato que a gente não faz nada sozinho, né? A gente vive em sociedade e a gente só muda em coletivo, né? A gente só muda Uhum. unindo forças. E sim, nós precisamos de aliados de todas as frentes para engrandecer o movimento, para que a gente chegue em mais lugares, para que a gente, para que eu esteja aqui hoje falando de saúde mental da população LGBT, eu precisei de uma pessoa aliada, que Uhum. é cis, hétera, branca, para trazer a pauta. Então, você está consciente dos seus privilégios, você está consciente do que está acontecendo e da vulnerabilidade de certos grupos, e se você se preocupou com isso. Então, claro, quem tem o poder de abrir mais espaços é quem mais está no poder, né? Quem tem mais acessos. Sim. Então, sim, os aliados são essenciais. Mas o que eu penso assim é que se a gente não fazer essa convocatória para os aliados, também dificilmente o movimento vai vir sozinho dos aliados. Se a gente não Sim. envolver as pessoas aliadas na causa, Sim. entendeu? Dificilmente uma pessoa que não tem nenhum contato com LGBTs Uhum. no seu dia a dia vai estar lá assistindo TV um dia e falar, poxa, Às vezes as pessoas acho que não pensam, né? Nem não, pensam, porque não. não convi, assim, agora, hoje em dia, acho um pouco mais raro, talvez, ou talvez eu esteja sendo otimista, ou esteja tendo um efeito bolha, mas é mais difícil uma pessoa dizer que não tem contato com nenhuma pessoa LGBT no seu círculo, né? Porque Eu acho que isso. isso está avançando, as pessoas estão mais confortáveis, os jovens estão muito mais abertos para isso de uma certa forma, né? Porque a gente também tem um lado conservador muito forte vindo com tudo aí, né? Uhum. Mas é muito difícil alguém que não tenha nenhum contato. Mas Sim. é fato que
Se você não E geralmente tiver... uma pessoa querida, inclusive, né? Exato, alguém da família, um amiguinho do filho, que seja, um primo, Sim, a sua cabeleireira, a sua manicure, alguém se conhece. com certeza. E só que se você, ao mesmo tempo, não tem esse contato, não tem essas referências, dificilmente você vai pensar que tem uma população sofrendo mais do que você no dia a dia. Sim. Então, falta um pouco dessa. O que a gente está tentando fazer, acho que enquanto comunidade, com os conteúdos na internet, porque a internet ajuda muito também com isso, Uhum. né? É justamente fazer essa sensibilização. Falar, Contar a olha, história. comunidade LGBT não é arco-íris. Não Sim. é LGBT povo animado. A verdade é que é uma população extremamente vulnerável a inúmeros tipos de violência física, psicológica, patrimonial, emocional, enfim. Então, o que acho que a internet, esse alcance maior das mídias ajuda e a representatividade nos meios ajuda é, gente, vamos enxergar a realidade da população LGBT. A população LGBT não é aquele estereótipo do gay afeminado que aparece nos filmes mainstream. Sim. Não, sabe? Então, não é só festa, arco-íris e glitter. Nós temos inúmeras outras camadas enquanto seres sociais que precisam ser olhadas. Eu acho que isso está ajudando a rolar uma conscientização maior. Então, o Uhum. que eu vejo, por exemplo, quando a gente vai fazer palestras em empresas, né? É, as empresas têm a vantagem de a gente ter grupos de diferentes lugares, diferentes etnias, classes sociais, não tão diferentes assim, né? Porque os ambientes corporativos ainda são muito brancos, né? Héteros e Uhum. cis, mas está melhorando, também está sendo mais olhado. Mas então, nas empresas, se você tem. A gente vai fazer uma palestra, a gente tem a oportunidade de tocar corações que a gente talvez não alcançaria em outra oportunidade. E é o Sim. que a gente vê como resposta, é muita gente falando: nossa, não sabia que era assim. Não fazia ideia de que esses eram os dados estatísticos dessa população. Nossa, que difícil, não quero mais, sabe assim, feedbacks que a gente ouve. Não quero mais reproduzir esse tipo de violência e tal. Isso, né, é o que aquece nossos corações e que a gente acredita como o poder da multiplicação, né? Então, Sim. essa pessoa que ouviu em um lugar, ouviu um colega ou teve, vai multiplicar e vai falar, olha, não fala isso para né, pra uma outra pessoa, não fala isso, não é legal, você sabe como é que vive. Então, assim, a esperança é um pouco essa, assim, de a gente trazer para perto as pessoas aliadas para engrandecer o movimento e esperar ou solicitar que essas pessoas aliadas convidem a gente e levem a gente para ocupar os espaços. E que se elas não convidarem, a gente vai meio que entrar à força. A gente vai mesmo assim. É, vamos assim mesmo, é. A gente tem um estudo aqui no Instituto Cactus que é uma coleta de dados feita semestralmente, Brasil inteiro, e uma representação matemática do que seria a saúde mental do brasileiro, chamado ICASME. E o que a gente viu nas duas primeiras coletas do panorama foi que a população LGBTQIA+, tem um ICASME, que é esse índice, menor do que a população, e assim, consideravelmente menor. Uhum. Voltando aqui um pouquinho para a questão da saúde mental, que eu acho que está muito intimamente ligado a Muito. esse tema, aqui no Cactus a gente fala muito sobre pertencimento, Uhum. né? Que a saúde mental é interdisciplinar, a gente não tem como você definir de uma só forma, você passa por uma série de questões, e aí a gente está falando de saúde, não de transtorno, mas o pertencimento, ele é um lugar importante, né? Quando a gente fala de uma pessoa que tá bem. O que que você acha, né? O que que para você, qual que é a importância do pertencimento na comunidade LGBTQIA+. Nossa, essa é uma questão muito, muito sensível para a comunidade, assim. Até vou dar um exemplo de uma oficina que eu facilitei essa semana numa empresa e que era só com pessoas da comunidade e aliados, né? Pessoas da comunidade e aliados que estão intimamente ligados às ações de divulgação e de conscientização sobre a comunidade. E a palavra que mais apareceu lá foi questão de pertencimento. E uma das perguntas, uma das provocações que a gente fez na facilitação foi: em qual momento da sua vida você mais sentiu que você pertenceu? E as pessoas ficaram super tocadas com essa pergunta. E elas tinham que pensar e trocar com outras pessoas, né, na dinâmica. E pegou muito. Eu não imaginei que ia pegar tanto, mas foi a que mais foi citada como algo que bateu e que a pessoa ficou meio, nossa, nunca tinha pensado nisso e tal. Uhum. E por que que pega tanto para as pessoas, acho que muito, né, para a comunidade LGBT? Porque nós historicamente não pertencemos. Então, o dado, né, o que a gente tem como dado material é que não pertencemos. Então, ou seja, a pessoa LGBT ou ela é pecado
Ou é doença, ou é motivo de piada. Então, como é que você sente que você pertence se esses são os lugares onde a gente é colocado? Entende? Então, se na cultura a gente é aquele estereótipo engraçadinho. Então, ou se no caso do homem gay afeminado, ele é o chaveirinho da pessoa hétero. É aquele amigo da mulher hétero, é o cabeleireiro, é a piada. Né? Tem um papel de piada nos produtos culturais que a gente tem de mainstream. Na religião é um pecado. Na medicina, até muito recentemente, era doença. Né? A OMS, se não me engano, tirou a muito tempo. transgeneridade da lista mundial de doenças, sei lá, nos anos 2000, se não me engano. Faz muito pouco eu acho que tempo. sim. E as outras formas de identidade, né, de orientação sexual, nos anos 90. Então, assim, na história é muito recente. Então, assim, na medicina a gente é doença, na religião é pecado, na escola é bullying e tá errado, na cultura é piada. Então, aí você já vê que a sensação de pertencimento já não existe. E existe uma intenção, né, por trás disso. Existe a intenção de manter as pessoas que são dissidentes da norma afastadas. É do diferente. Mas você acha que isso é do ser humano? Ou você acha que isso é do ser humano que tá no poder? O ser humano está no poder. Pra manter o clube. Claro. Não podemos esquecer que a gente está numa sociedade de terceiro mundo, né, uma periferia do capitalismo, Sim. um país colonizado pela Europa, Uhum. né, que teve como impacto uma ferida enorme com o período de escravização das pessoas, né, de África. Então, assim, tem tudo isso tem que estar contabilizado. Então, juntando todas essas questões, essas camadas, a gente tem um grupo que se beneficia de estar na posição normativa de poder. Então, a gente tem uma sociedade capitalista na periferia, produtivista e tudo mais. A heterossexualidade faz parte desse projeto de poder. Por quê? Com o casal heterossexual e a família monogâmica, a gente tem a transmissão de herança. Então, se eu tenho o controle do útero das mulheres, de quem eu sou pai, né, ou mãe, e eu vou passar o que eu acumulei para essa próxima geração, então isso é a norma. Isso é que vai garantir a acumulação de capital por aqueles que já têm acesso ao capital. Qual é o interesse, por exemplo, de colocar dentro dessa normatividade as famílias homoafetivas, que vão começar a mexer e romper com essas estruturas? Porque numa família de 2 mulheres, por exemplo, como que isso vai impactar na criação daquela criança? Então, é uma criança que vai crescer com ideias mais libertárias, mais progressistas. E o que isso vai dizer depois? O que adulto essa criança vai ser? É um pouco isso, assim. E esses corpos dissidentes que são pessoas com deficiência, pessoas racializadas, pessoas LGBTQIA+, tudo isso vai rompendo com a norma. Todos esses grupos rompem com a norma. Então, existe o interesse de que esses grupos não se conscientizem do seu poder e do quanto a sua subjetividade e o encontro e a junção e o coletivo desses grupos é poderoso, né? Então, por isso que, sim, eu acho que existe um interesse político, sim, e cultural e social de manter essas pessoas às margens, né, afastadas. E aí a gente tá falando de mudança, de inclusão, de colocar todas essas pessoas e saúde mental. Tem muita gente, e tem pesquisa disso no Brasil, que acha que saúde mental é um privilégio, né? E aí eu tô falando um pouco mais da questão do tratamento, né? Da terapia, da análise, etc. E que isso não deveria ser fornecido pelo Estado, como se isso fosse, ok, isso é para a elite, luxo. é um luxo, exatamente. Saúde mental deveria ser vista como um direito básico, né? Porque são muitas camadas, Sim, né? Que aqui vocês devem falar muito sobre isso, com certeza, mas sim. a saúde mental é muito mais social, hoje eu vejo dessa forma, assim, amadureci minha visão sobre isso, do que individual e subjetiva. Porque, assim, como é que você vai ter saúde mental tendo que sobreviver, não tendo dinheiro para colocar comida no prato? Sim. Como você vai ter saúde mental se você sofre inúmeras violências todos os dias simplesmente por existir? Assim, falar de saúde mental para uma população que está morrendo de fome, às vezes, para quem já tem isso garantido, pode parecer um luxo. Só que antes da saúde mental chegar, a gente tem todas as outras necessidades básicas para uma vida digna que precisam ser supridas, sim, pelo Estado, idealmente, né? E a miséria, ela é um grande fator do adoecimento, né? Com certeza. Se você
É isso que eu acabei de falar. Se você, como que você vai ter saúde mental vendo os seus parentes, amigos sofrendo todos os dias? Se você é uma mãe negra, uma mãe solo, mãe de um filho negro, que é a maioria da população do Brasil, as mulheres negras, que tem milhões de mães com filhos que não têm o nome do pai no registro. Então, essa é uma mulher negra, mãe solo, que não sabe se o filho dela vai voltar vivo no final do dia. Como que você vai falar de saúde mental com essa pessoa que está tão vulnerável a tantas violências? Então, o que a gente gosta de reforçar, né, para falar de saúde mental dentro dessas populações minorizadas ou grupos minorizados, é a questão da interseccionalidade. Né? Então, essa é uma questão primordial. Sim. Quando a gente vai falar, que nem você falou, de mulheres, de jovens e também agora acrescentando a pauta LGBT. A gente não tem como falar os LGBTs, ou os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transgêneros. Porque ninguém é só isso. A gente tem a mulher transgênera branca, a gente tem a travesti negra, a gente tem a pessoa bissexual com deficiência. E quanto mais camadas de recortes sociais essa pessoa acumular no corpo, na vivência social, mais ela vai ter também agressões diárias e psíquicas e materiais e físicas no dia a dia. Se talvez se a gente tivesse condições equânimes de vida para todas as pessoas, realmente, assim, se todo mundo no mundo utópico tivesse acesso à saúde física, né? Saúde, à alimentação, à educação, à cultura e o lazer, à moradia, a saneamento básico, talvez num mundo lindo, ideal, a questão da terapia não fosse primordial. Mas ainda as pessoas que estão Sim. com tudo isso garantido adoecem às vezes, precisam de um remedinho. Sim. A gente começou o nosso papo aqui antes das câmeras, falando como é que a gente dá conta, né? E aí também desse lugar de privilégio, falar um pouco aqui de experiência vivida. O que me trouxe até o Cactus foi essa vontade de contribuir para a saúde mental, porque eu tenho assuntos relacionados a isso, né? Eu, Silvia. Então, é um questionamento que eu me faço Sim. sempre. Eu falo, se tá difícil aqui, imagina, né? Para todo mundo, assim, falando um pouco dessa questão do privilégio. É isso, a gente começou falando disso. Eu, no alto do meu privilégio, estou medicada. Porque aí eu acho que entra numa outra camada que a gente tá vivendo uma deteriorização da vida material de forma coletiva, que obviamente afeta as pessoas né, mais socialmente vulneráveis, mas afeta todo mundo. Né? O modo de vida capitalista, a crise climática, a necessidade de produzir. A forma que a gente escolheu viver, entre A forma paredes, em prédios, em isolados, cidades, e não mais no campo, com a né? cara em telas o dia inteiro, com pouco contato físico pessoal. Então, assim, existe uma deteriorização da vida, isso é a minha visão, pelo menos, de uma forma geral, que afeta, sim, todas as pessoas e que está muito ligado a essa ânsia de produzir a todo custo. Produzir, acumular, produzir, acumular, produzir, acumular e competir. Então, sim, concordo com você. Eu lembro muito da faculdade da pirâmide de Maslow, que eu estudei, que aquela pirâmide que fala sobre as necessidades humanas, como que elas vão sendo supridas e você passa para a próxima necessidade. Então, sendo que a primeira é a necessidade fisiológica. Todo mundo precisa comer, dormir, fazer xixi, se alimentar, beber água e tal. Quando você passa das fisiológicas básicas de sobrevivência, vai subindo e tendo novas necessidades. Então, o que eu acredito, até refazendo minha fala do mundo utópico, acho que ele nem existe mesmo, nunca vai existir. Acho que a questão de que todo mundo acaba, em algum momento, talvez se sentindo deslocado, precisando de uma ajuda terapêutica, até psiquiátrica às vezes, sim, acho que tem a ver Ou de um ombro amigo ou de também? um ombro amigo, um esporte, cada um tem o seu modo de cuidar da sua saúde mental, existem milhares, né? Mas sim, acho que tem a ver com essa questão. Então, a partir do momento que eu tenho algumas bases garantidas, eu vou me conscientizando e entrando em contato com outras coisas que vão trazendo também sofrimento psíquico. Faz com que a gente se encontre sempre ansiosa, faltando alguma coisa, procurando alguma coisa que a gente sabe o que é. A felicidade está na próxima compra, no próximo emprego. Então, essa falta de contato com a natureza. Caminho, né? E Não, quando eu chegar lá. E aí, trazendo isso tudo para
população LGBT, juntando também com o que você perguntou do pertencimento, se a gente pensar que a maior parte das pessoas LGBT no Brasil são expulsas de casa, ficam sem acesso à renda, sem acesso ao afeto, sem acesso à rede familiar de apoio e precisam buscar esse pertencimento fora de casa, fora desse núcleo familiar que foi dado pra gente culturalmente como o primeiro e último e no único, talvez, núcleo, tá? Então, as pessoas diferentes têm que buscar isso fora por conta. Sim. Então, não, a maioria já nasce não pertencendo, porque já percebe que tem alguma coisa estranha. Então, se eu não tenho uma referência na TV, nem no livro, nem na minha família, nem na minha escola, tal, já tô não pertencendo. E aí você tem que buscar esse pertencimento fora, e é isso que vai dar base, estrutura, né? Que a gente fala que são as famílias que a gente escolhe. Né? Nossa família escolhida, para a comunidade LGBT, a rede de apoio, de afetos, as amizades, é isso que faz a gente pertencer. É esse coletivo que dá a mão, dá o braço, dá o colo, que faz a gente ter uma família que a gente escolheu. Tem uma pesquisa que foi publicada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, que fala que 63% dos jovens de 18 a 25 anos sentiram uma rejeição total ou parcial por parte da família após sair do armário. Então, mais da metade. Então, assim, poucos tornam pública essa identidade, tá? Então, desses poucos, Sim. mais da metade sentem essa rejeição dentro de casa. Então, aí você começa a pensar como você vai esperar que essa população tenha uma saúde mental integral. Não tem como, porque a rejeição já começa... assim, se quem eu sou é rejeitado pelo meu núcleo primeiro, então eu sou errada. Então, onde que eu vou buscar essa integração, né? Onde que eu vou buscar ser eu inteira? Então, é uma busca de uma vida, né? Para você pertencer. Então, tem um estudo também muito interessante da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi publicado em 2023, que fala que os LGBs têm 6 vezes mais... Não, LGBs são 6 vezes mais expostos a perigo de depressão do que as outras populações. E, inclusive, quem fez esse estudo, eu não lembro o nome do pesquisador, mas ele fala que ele não incluiu a sigla T, porque se ele incluísse, esse número ia disparar, porque a sigla T é ainda mais vulnerável a questões de depressão e ansiedade, por ser a população, né? O Brasil segue sendo o país mais transfóbico do mundo, por inúmeras pesquisas. Acho que é o 5º ano consecutivo que o Brasil é o país mais transfóbico do mundo. Então, a sigla T, sozinha, dispararia esse número de risco à depressão e ansiedade, transtornos psíquicos muito grandes. Então, pessoas só entre lésbicas, gays e bissexuais, a gente já fica em 6 vezes mais risco de depressão, né? Por causa de todas essas violências, desde que a gente se entende como uma pessoa diferente da norma e persegue a gente pro resto da vida, né? Então, tem muito trabalho aí para ser feito, porque, como você falou, né? Os jovens são uma população muito vulnerável. Se você adiciona a intersecção LGBT e racial, aí a gente, infelizmente, tem dados provavelmente mais assustadores ainda. Relacionado às empresas, né? Porque você tem essa intersecção com o mundo corporativo, você vai sim. bastante. O que você já viu uma empresa fazendo que foi muito legal? Acho que você acha que pode dar certo mesmo? Você fala, poxa, que legal, eu queria que todo mundo tivesse esse negócio. Sim, tem muitas iniciativas bem legais que estão rolando, que favorecem muito a inclusão da população LGBT e a representatividade, o que é muito importante também quando a gente fala de acesso à renda, né? E o acesso à renda nos dá acesso a muitas outras coisas. Hoje, acho que as práticas que eu vejo como mais importantes, antes até da contratação, né, das políticas de contratação, das cotas, das vagas afirmativas, é a preparação do ambiente interno. Perfeito. Então, as empresas que eu vejo tendo mais sucesso com essa inclusão são as empresas que primeiro se preocuparam em conscientizar e educar quem já está lá. Então, os funcionários terem treinamentos, às vezes obrigatórios até, seria meu sonho, né? Os treinamentos obrigatórios relativos à diversidade, letramento, palestras, toda essa parte educacional primeiro. Segunda coisa, política de tolerância zero ao preconceito. Também isso que eu vejo que, infelizmente, tem pessoas que só aprendem pela dor, né, e não pelo amor. Sim. Então, a política de tolerância zero é muito importante. Porque não basta a empresa se autodeclarar anti-racismo, anti-LGBTfobia, se no dia a dia essa prática não for punida de acordo. Então, tem empresas também que a gente já visitou, que tem linhas de ética, né? Linhas de... Como fala? Código de ética. Código de ética e denúncia, né? Hotlines de denúncia anônima, em que as pessoas podem ligar para falar, olha, sofri uma LGBTfobia, sofri um ato de discriminação por causa da minha raça, do meu gênero. Então, essa política de canais de denúncia
Uhum. né, sérios, aliados à tolerância zero e a punições adequadas, a gente vê que faz com que o ambiente seja mais seguro para essas pessoas. Então, a gente percebe que as pessoas LGBT se sentem mais seguras para serem quem elas são, quando elas sabem que elas estão de verdade protegidas. Porque não adianta nada você ter um canal de denúncia que não vai dar em nada, um canal Sim. de denúncia onde a pessoa vai ser exposta depois, de alguma forma, ou vai sofrer uma retaliação, ou que a pessoa agressora simplesmente vai mudar de área. Então, desligamento, assim, as empresas têm que ter coragem, se elas se assumem com É, esse compromisso, têm que ter coragem de ir até o fim. tem. Então, é isso E que vocês tem estão uma questão do colocando? exemplo mesmo, né? Exato. Como sociedade, se você não tiver medo de punição, na minha Infelizmente, opinião, é na base da punição, é. né? Mas quando a gente estuda microeconomia, né? E a gente fala que tem muita coisa que a gente estuda sobre utilidade, comportamento, por incrível que pareça, Sim. né? Por isso que eu acho que eu gosto tanto de números e eles explicam muitas coisas. E eu lembro um professor meu falando sobre essa questão da punição dos países que têm menor criminalidade. Não é porque lá a pessoa é mais boazinha. O ser humano tem lá suas recompensas, busca as recompensas e tal. Mas quando você tem a certeza de que não tem impunidade ou que os seus atos têm realmente consequências, Uhum. o ser humano passa a pensar duas vezes. Então, isso que você está trazendo, eu entendo que talvez seja realmente uma boa prática, né? Acho que pelo menos inicialmente, né, enquanto a gente está nesse estágio atual de sociedade e da cultura corporativa, que ainda é um passo muito inicial, a gente ainda tem uma inclusão bem vagarosa, né? As porcentagens são super pequenas e tal. Talvez a gente ainda tenha que trabalhar sim com a punição como forma de exemplo de falar, aqui nosso discurso está aliado à nossa prática. A gente fala e a gente cumpre. Então, as pessoas podem ser quem elas são e ninguém tem direito de retaliar essas pessoas por isso. Mas a empresa vai ter as suas posturas de acordo. Então, acho que é muito uma questão de processos, né? Então, acho que a gente está nesse primeiro passo ainda. Tipo, se eu trago uma pessoa, que é o que a gente sempre faz, se eu trago uma pessoa trans para trabalhar na minha empresa, eu faço essa política de contratação. Então, vou abrir uma vaga afirmativa para pessoas trans. Ótimo, isso já é um ótimo começo. Só que Uhum. não adianta trazer essa pessoa para dentro se ela não vai ser respeitada nesse ambiente corporativo, pelos colegas ou pela própria empresa, institucionalmente, por ser quem ela é. Se ela vai ser chamada pelo pronome errado, se o e-mail dela vai vir com o nome de certidão, um nome morto, se o banheiro ela não vai poder usar tranquila. Não adianta, porque essa pessoa ou vai ter um burnout, Uhum. né? Ou ela vai pedir para sair em poucos meses. Então, é muito importante que exista uma estrutura interna sólida, em que todo mundo ali esteja alinhado no entendimento de que a empresa vai ser mais diversa e que não tem nada que você possa fazer para parar isso, sabe? Uhum. Se você não está feliz, então você tem que trocar de ambiente, sabe? Você, os incomodados que se mudem. Porque Uhum. nós estamos ocupando os espaços e é o que as pessoas falam, não vamos voltar para o armário e queremos ocupar cada vez mais e vamos ocupar cada vez mais. E a minha intenção com a Mari de Produções e os palestrantes que eu promovo, LGBTQIA+, com as intersecções todas, é justamente nesse sentido, de que as pessoas vejam e convivam com pessoas diferentes. Então, Sim. se a palestra é sobre letramento LGBT, muitas vezes, ao invés de eu oferecer a minha palestra, que eu tenho sobre letramento, eu ofereço o Nick, que é uma pessoa não binária, racializada, bissexual, sabe? Porque ele traz no corpo diversas interseccionalidades que as pessoas precisam enxergar. Fala, Uhum. nossa, então tá, uma pessoa não binária é assim. Não é uma coisa louca de outro mundo, sabe? Que tem tentáculos. É só um ser humano, que é um pouco diferente de você, mas quer as mesmas coisas. Quer ter um amor, quer ter uma rede de afetos, quer trabalhar, quer ter acesso às coisas, quer ser feliz, quer viajar. Enfim, então a intenção com a empresa é exatamente essa, da plataforma, da voz, para colocar essas pessoas dentro de ambientes onde elas não estariam de outra forma. Então, para que as pessoas comecem a se acostumar com essas diferenças e assim, talvez um dia quererem, né, buscarem essa diferença verdadeiramente, assim, por conta. Eu tô pensando aqui, e seu sonho? Qual é o seu sonho? Se você falou da utopia, das necessidades básicas, que Sim, todos tivessem possibilidades, mas pensando um pouco na comunidade, assim, sim. o que que é o seu sonho? Olha, num horizonte bem utópico, assim, o meu sonho é que a minha empresa não precisasse existir Uhum, e que a sigla LGBT não precisasse existir, uhum, porque
nós fôssemos reconhecidos apenas como pessoas, como seres humanos, sabe? Eu sei que eu não gosto e eu recrimino quem fala somos todos H de humanos, porque hoje não é o que acontece, né? Não somos todos H de humanos, não. Sim. Né? Infelizmente. Mas na utopia, né? Se a gente vai falar de um horizonte utópico ideal, gostaria que a minha empresa não precisasse existir, que fosse uma empresa de palestrantes. E não palestrantes voltados para diversidade e inclusão, porque que isso fosse algo tão natural, né? Que as diferenças fossem algo tão natural, tão gostoso, as diferenças fossem algo tão valorizado, do tipo, é muito bom ter um ambiente com muita gente diferente. Que isso fosse tão parte de nós que não precisasse existir essa divisão. Então, esse é meu horizonte, assim, ideal, que nós fôssemos considerados apenas pessoas e olhados e valorizados pelo que cada um traz de individual, de criativo, de bonito, e que a gente fosse olhado dessa forma, e não só como, olha lá uma lésbica, olha lá uma pessoa de cabelo colorido, não binária, sabe? Mas que, olha lá que ser humano incrível, com tantas coisas para acrescentar, que personalidade linda, que inteligência maravilhosa. Então, é assim, esse horizonte utópico é esse, que a gente não precisa de diferenciação, sabe? Que a gente não precisa de empresas focadas só nisso, porque vai fazer parte do dia a dia de todo mundo. Assim seja. Que assim seja, exatamente, assim seja. Eu queria te agradecer. Bota o meu sonho no caminho do seu sonho também. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Posso fazer meu merchan aqui? Claro, por favor. Me sigam nas redes, se você gostou. Me sigam nas redes. Meu Instagram é @eumarigê, com G mudo. E sigam lá no Spotify também o podcast Ela é Tão Galera. E no Instagram também Ela é Tão Galera Podcast. Espero vocês lá. Estou super aberta para trocar ideias, conversar. Me mandem mensagem. Eu adoro essa troca e fico à disposição para próximos convites. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.